Opa! Estamos de volta com o nosso Desafio Enem, a melhor preparação que você pode ter para ser aprovado no Enem. Lembrando, Enem não é uma prova de decoreba, de conteúdo, é uma prova de leitura, especialmente em linguagem. Então a melhor maneira que você tem de se preparar é treinando através dos exercícios e é essa a proposta desse Desafio Enem. Já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição para poder acompanhar, essa série aí, todas as videoaulas analisando questões de Enems anteriores aí. Vamos para o exercício então? Estamos aqui na terceira videoaula, E aqui nós temos uma questão que envolve um texto que é um fragmento aí de uma carta. Fragmento de uma carta não, fragmento da carta do Pero Vaz de Caminha. E o texto 2 é uma imagem, uma pintura do Cândido Portinari, que é um artista do modernismo, beleza? Como eu sempre oriento vocês, começa pelo enunciado, tá? Para entender o que você tem que buscar nos textos. O enunciado diz o seguinte, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses no Brasil. Olha, eu não li o texto, eu não analisei ainda a imagem, o quadro, mas eu já sei que ambos retratam a chegada dos portugueses no Brasil. Percebe? Essas informações estão sempre presentes no enunciado das questões do Enem. Aí vem a pergunta, da leitura dos textos constata-se que, então eu já sei que vai ser uma afirmação comparativa entre os dois textos que esteja correta nessas opções de baixo. Aí eu vou para o texto, tá? O texto fala, sobre a chegada dos portugueses e a visão do português, do homem branco, Pero Vaz de Caminha, em relação aos índios. Olha o que ele diz, andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. E, do outro lado, você tem a imagem, a pintura do Portinari, que mostra, no primeiro plano, os índios observando a chegada das caravelas, a chegada do homem branco ali, inclusive eles apontando para lá. Aí eu tenho o seguinte, o que estaria correto comparando os dois aí? Vamos dar uma olhada nas opções, A primeira diz assim, a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. Perfeito, isso aí está correto. E preocupa-se apenas com a estética literária. Claro que não, gente. Isso aqui faz parte da literatura de informação. Tá? O objetivo principal é informar a corte sobre as características da nova terra descoberta. Então não é uma preocupação exclusiva apenas com a estética literária. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados. Perfeito. Cujo grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Isso aqui é uma questão de conhecimento do modernismo. Como que vai ser a afirmação da arte acadêmica brasileira? O modernismo questionava a arte acadêmica tradicional, tá? E não vai ser uma contestação da linguagem moderna. É uma linguagem moderna. Observem que é um tipo de pintura dentro de uma linguagem moderna que não segue aquele padrão figurativo, representativo da realidade que tinha antes. Errado também. A letra C diz assim, a carta... Bom, primeiro vamos ver a letra D, vamos eliminar. A letra D diz assim, as duas produções, embora usem linguagem diferentes, tá certo, uma é verbal e outra não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Claro que não, gente, como eu falei. Uma tem uma função mais informativa e outra mais de prazer mesmo, de diversão artística. E aí, a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, não, são manifestações do homem branco, não grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico. Também está errado, são momentos históricos diferentes, um é lá do século XVI, outro do século XX. Beleza? Então, resta como correta a letra D, que diz o seguinte, a letra C, desculpe, que diz o seguinte, a carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Está
Correto, é o olhar do colonizador, do homem branco, sobre a gente da Terra. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos, é como se ele estivesse mostrando o olhar do nativo. Né? O que é isso que está chegando? O que são essas caravelas? Quem está chegando na nossa terra? Portanto, resposta letra C. Belezinha? Gostou? Então vamos continuar com isso, tá? Aguardo você aí no próximo vídeo Desafio Enem. E você já sabe, né? Não deixa de se inscrever para não perder nenhuma dessas videoaulas e ter a melhor preparação para o Enem. Um abraço!